Bom dia a todos, que bom que estamos juntos em mais um momento devocional da Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem. Nós estamos nesse período, no mês de missões estaduais, pensando sobre a temática celebrando a reconciliação. E aí eu quero pensar com vocês a partir de um texto em que o apóstolo Paulo tem todos os motivos para estar celebrando, para estar se alegrando, com um coração grato diante de Deus por conta daquilo que Deus mesmo fez em sua vida, que está em Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Depois você pode ler o texto todo, mas eu gostaria de me ater a esse versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de pensar exatamente nessa temática, ter paz com Deus. Olha que interessante, quanta coisa nós podemos pensar a partir dessa expressão, ter paz com Deus. Você tem paz com Deus? Eu entendo nesse texto que o apóstolo Paulo está falando de uma relação de intimidade e de uma relação, um estado de relação com o Senhor, em que ele sente um bem-estar nessa relação, em que ele sente paz. E aí é interessante porque o apóstolo Paulo foi alguém que de forma intensa viveu alguns sentimentos antagônicos dentro de si. Ele vivia se debatendo consigo, aquela história do bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer se faço. Também tem aquilo que ele fazia com os cristãos, porque ele perseguia os cristãos em função da sua fé, da fé que eles tinham em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, portanto, era uma pessoa que se debatia muito consigo e com os outros. E ele experimentou paz no seu coração e paz com Deus. Você tem paz com Deus? Como é que está a sua relação com Deus? O apóstolo Paulo pode nos ensinar, a partir desse texto, desses primeiros 11 versos, coisas tão importantes, que ele sentia exatamente essa paz porque ele venceu esse conflito interior que ele tinha e esse conflito com as pessoas que também ele nutria. E ele pôde experimentar a bondade de Deus, ele experimentou o perdão de Deus através de Jesus Cristo, quando ele nos diz assim, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí no verso 6, 7, 8 ele vai nos dizer, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, ele tinha uma alegria muito grande no seu coração, e por isso que a paz tomou conta da sua vida, e ele pôde então experimentar o perdão de Deus na sua vida, experimentou então esse ser justificado mediante a fé por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele experimentou o perdão de Deus, experimentou o amor de Deus que foi capaz de se doar, sendo ele ainda pecador, e experimentou a graça de Deus que não esperou que ele se justificasse, porque era impossível que ele se justificasse diante do Senhor. Então, por tudo isso, o apóstolo Paulo tinha muitos motivos de alegria e de celebrar essa reconciliação com Deus e consigo mesmo e com as pessoas que ele pôde vivenciar na sua vida. É interessante porque a partir dessa experiência, o apóstolo Paulo passa a ver a vida de uma outra perspectiva. Ele vai nos dizer assim, no verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ele passou a ver o sofrimento numa outra perspectiva, do sofrimento que leva à perseverança, da perseverança que leva à experiência e da experiência que leva à esperança. Ele vai nos dizer então que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Quantos motivos de alegria e de celebração o apóstolo Paulo tinha a partir da sua relação com Deus, porque ele sentia paz com Deus. Ele sentia então esse estado de bem-estar na sua relação de intimidade com o Senhor. Essa é a minha oração, para que nós experimentemos, para que nós olhemos para o Senhor, o nosso Salvador, e nos deixemos então ser inundados pelo seu amor, preenchidos pelo seu amor, a ponto de sentir paz com Deus. E que tudo mais que esteja ao nosso redor, tantas situações conflituosas no mundo que nós vivemos, tantas dificuldades, as tribulações, as dificuldades possam ser vistas a partir da perspectiva da nossa paz com Deus. Que Deus esteja abençoando a minha e a sua vida e das nossas famílias. Amém.